Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje, Israel está de luto. Os cinemas, restaurantes e teatros do país vão fechar. As rádios vão parar de tocar música. E veremos judeus e judias chorando e se lamentando e fazendo um jejum de mais de 24 horas. Vamos descobrir o que é Tisha B'Av, o dia mais trágico do povo de Israel. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Hoje, ao pôr do sol, começa Tisha B'Av, que é o 9º dia do mês de Av, segundo o calendário judaico, e é o dia mais terrível de todo o ano. Em Israel, até os dias de hoje, nós usamos o calendário judaico, que é diferente do calendário gregoriano que se usa no Brasil. E essa data sempre cai entre julho e agosto. E eu vou colocar agora para vocês na tela as datas para os próximos anos. Mas o que de tão terrível aconteceu nessa data? Mais tragédias aconteceram nesse dia do que vocês podem imaginar. Mas vamos começar falando da destruição dos templos de Jerusalém. E justamente por isso nós estamos aqui. Essas pedras que vocês estão vendo são restos originais do segundo templo de Jerusalém. O primeiro templo foi construído aqui sobre o Monte Moriá pelo rei Salomão e é onde ficava a Arca da Aliança e a presença divina. Mas esse templo maravilhoso foi destruído pelos babilônios no dia 9 do mês de Av, isso no ano de 586 a.C., e o povo foi enviado para o exílio da Babilônia, onde eles vão ficar 70 anos. E depois desse exílio, eles podem voltar e, com muito esforço e suor, reconstruir o segundo templo de Jerusalém. E no ano 20 a.C., o rei Herodes amplia o segundo templo de Jerusalém e transforma ele em uma das construções mais colossais do mundo antigo. E os restos nós estamos vendo aqui agora. E aqui nós temos a oportunidade de tocar em um pedaço da história de Jerusalém. Esse templo tinha meio quilômetro na sua lateral, realmente uma construção fantástica. E vejam que fantástica essa pedra que está logo aqui. Essa pedra era a esquina do Templo de Jerusalém, ela ficava lá em cima. E vocês podem ver que tem uma zona aqui que ela está recortada, que ela tem um espaço para uma pessoa ficar. Esse exato local era onde ficavam os levitas e daqui eles tocavam as trombetas. Nós sabemos disso também por causa dessa inscrição aqui em hebraico. Mas no dia 9 do mês de Av, do ano de 70 depois de Cristo, esse templo também foi destruído. A destruição do segundo templo de Jerusalém acontece mais de 650 anos depois da destruição do primeiro, mas elas acontecem na mesma data no calendário judaico, o dia 9 do mês de Av, e o povo de novo é enviado para o exílio, mas dessa vez não por 70 anos, mas sim por 1878 anos, até a independência do Estado de Israel em 1948. E por esta data marcar a destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém, vamos estar no Muro das Lamentações hoje de noite para ver o povo em luto.
já que o muro é uma das partes originais que restaram do Templo de Jerusalém. E que outras calamidades aconteceram nessa mesma data? Ainda no período romano, os judeus tentam uma última grande rebelião, a rebelião de Bar Kokhba, que vai ser esmagada justamente no dia 9 do mês de Av. Com o final da rebelião, 500.000 judeus vão ser mortos pelos romanos e a maioria dos judeus expulsos da sua terra. E então os judeus vão viver no exílio, mas mesmo no exílio, os judeus vão sofrer muito durante os dias de Tisha B'Av. No dia 9 do mês de Av, do ano de 1290, todos os judeus vão ser expulsos da Inglaterra. Na mesma data, no ano de 1306, eles são expulsos da França. E nessa mesma data, no ano de 1492, os judeus sefaraditas são expulsos da Espanha. E nessa mesma data, no ano de 1914, a Alemanha entra na Primeira Guerra Mundial, desencadeando uma série de eventos que vão terminar com o Holocausto. E justamente nessa data, em 1941, a Alemanha aprova a solução final, que era o grande plano de extermínio do povo de Israel, com os campos de extermínio e as câmaras de gás, que vão terminar com mais de 6 milhões de judeus mortos. E um dos principais dias acontece em Tisha B'Av de 1942, quando o maior gueto de todo o Holocausto, o gueto de Varsóvia, começa a ser transportado para as câmaras de gás de Treblinka. Mas não todos esses acontecimentos terríveis acontecem no passado e em terras longínquas. Um exemplo é o que acontece em Buenos Aires, na Argentina, em 1994, quando o atentado terrorista organizado pelo Irã explode o edifício da AMIA, a Associação Mutual Israelita Argentina. O maior atentado terrorista da história da Argentina foi feito justamente no dia 9 do mês de Av. 85 pessoas da comunidade judaica morreram e mais de 300 ficaram feridas. E esses são só alguns dos exemplos das coisas terríveis que aconteceram no dia 9 do mês de Av. Agora são as 9h30 da noite aqui em Jerusalém e vejam as multidões chegando. A gente está voltando para a cidade velha de Jerusalém, estamos indo para o Muro das Lamentações e vocês podem ver que não somos só nós. Cada vez está chegando mais gente aqui. Nas próximas horas esse local vai estar completamente lotado. E o Muro das Lamentações, hoje e durante o ano todo, ele é separado entre homens e mulheres. E a gente quer mostrar para vocês, claro, ele todo, os dois lados. E por isso a gente chamou um convidado especial que vai nos ajudar no dia de hoje. Deem shalom para o Sérgio Bacari. Shalom. Hola, Lynn. Shalom, shalom a ti y shalom a toda la audiencia. Perdón que no hablo portugués, pero voy a hablar español despacito y fácil. Então, pessoal, para quem não conhece, o Sérgio Bacari, ele também tem um canal aqui no YouTube em espanhol, se chama Bacari Suelto en Israel. Eu vou deixar aqui também para aqueles que falam espanhol e querem acompanhar. E ele vai ser nossa ajuda no dia de hoje para poder nos aventurar realmente nesse local. Então, vamos começar?
Por supuesto. Aqui ao lado fica a entrada da parte dos homens. O Sérgio vai entrar com vocês lá e ficar com vocês por uns minutinhos. Mas antes de entrar, eu quero mostrar para vocês já as pessoas sentadas mesmo aqui em volta no chão, sentadas em bancos baixos. Tem gente até aqui deitada no chão completamente. E isso nos lembra uma tradição judaica, que é a tradição da Shivá. Quando um parente próximo nosso falece, a gente vai ficar uma semana de luto. E entre os sinais de luto que se faz, é realmente sentar no chão. Então a destruição do Templo de Jerusalém, ela é tão forte para o povo de Israel até os dias de hoje, que as pessoas se lamentam da mesma maneira que elas se lamentam como se um parente próximo delas tivesse falecido. Esta es la entrada solo para los hombres. En la ortodoxia judía, los rezos son separados hombres de mujeres. Lo que vemos acá es gente sentada en el piso o en banquitos chiquitos leyendo la Megilá, el libro de Eijá, de las Lamentaciones. Aquel libro que nos cuenta todas las cosas malas que le pasó al pueblo de Israel, al pueblo judío, a través de su historia. Lo que están viendo en este momento les refleje, por lo menos un poquito, cómo se vive en el lugar más sagrado para el judaísmo, el día más triste del año, religiosamente hablando. O Sérgio nos devolveu agora o celular. Vejam como cheio já está ao lado das mulheres. A gente vai se despedir e agradecer a ele pela ajuda no dia de hoje. Então, muchas gracias, muito obrigada. A ti, Aline, y muchos éxitos en el canal y con este video. Y si les gustó este material, un like, me gusta para Aline. Muito obrigada. E quem quiser também, o canal do Sérgio está aqui. Mas vamos agora seguir com o Tisha B'Av. Shalom. Shalom. É realmente impressionante estar aqui. Tu consegue sentir a emoção das pessoas. Quer dizer, são muitos sentimentos que estão se passando aqui agora e é realmente indescritível poder estar aqui. Se vocês estiverem em Israel algum dia nessa data, não deixem de vir no Muro das Lamentações. Mas eu quero falar agora com vocês um pouco das tradições judaicas. Quais os sinais de luto que se faz nesse dia? A primeira coisa é o jejum. É um jejum de 25 horas. O jejum começa hoje ao pôr do sol e termina só amanhã depois de escurecer. E é um jejum completo. Isso quer dizer, nem água se pode tomar. Claro, existem exceções. Por exemplo, no meu caso, por eu estar grávida, eu não posso fazer o jejum. Também pessoas doentes não é recomendado fazer o jejum, mas para todas aquelas pessoas adultas que podem, é um jejum completo de 25 horas. Também não se costuma lavar as mãos, lavar o corpo, tomar banho, passar cremes, passar óleos, quer dizer, a gente deixa todas as coisas que nos trazem alegria para o corpo. E entre essas coisas também, relações matrimoniais não acontecem no dia de hoje. É impressionante como o povo realmente entra de luto. E o luto não começou hoje, na realidade. O luto já vem de 3 semanas. Como isso funciona? No dia 17 do mês de Tammuz, que foram há 3 semanas atrás, é a data que os romanos conseguem quebrar as muralhas de Jerusalém e começa a destruição da cidade. O templo vai ser uma das últimas coisas a serem destruídas. Então essas 3 semanas marcam a destruição gradual de Jerusalém, culminando com a destruição do templo.
E por isso são 3 semanas de luto. Nessas 3 semanas não se fazem casamentos. Muitos judeus religiosos evitam fazer a barba, cortar os cabelos. Não se usa roupas novas. Vocês vão ver até algumas pessoas com roupas rasgadas hoje. A ideia é que não se dá presentes um ao outro, nós estamos de luto. Como eu falei, como se fosse por um ente querido, mas o nosso ente querido é Jerusalém e o seu templo. Então, durante as 3 semanas, tem sinais de luto, mas realmente o dia do luto intenso mesmo é hoje. Começou hoje ao pôr do sol, e aí os cinemas fecham, restaurantes fecham, tudo que é considerado de diversão, parques de diversão, tudo isso vai estar fechado hoje e amanhã aqui em Israel. Milhares de pessoas continuam chegando aqui no Muro das Lamentações. Tem centenas de pessoas aqui sentadas. Eu decidi sentar aqui também para a gente refletir um pouco mais do que é esse dia. Tantas tragédias aconteceram nessa data, mas as 2 principais que a gente relembra é realmente a destruição do primeiro e do segundo templo de Jerusalém. Mas a gente não veio aqui para xingar e falar mal dos babilônios e dos romanos pelas destruições. E sim, aqui é um momento das pessoas sentarem e refletirem quais foram os nossos erros, por que Deus permite a destruição do templo. E no judaísmo a gente tem uma resposta. A gente acredita que o templo foi destruído por causa de sinat hinam, de ódio gratuito. Então esse não é só um dia para a gente pensar sobre o passado, e sim para a gente refletir sobre as nossas ações no presente e também no futuro. Tem um elemento muito importante aqui de reflexão e de a gente também lembrar de amar o próximo, mesmo em momentos de tanta dificuldade. E esse dia ele representa literalmente o fundo do poço do povo de Israel. E daqui só se pode subir. E lembrar que tudo isso aconteceu para que as profecias se cumprissem, já que os profetas já desde antes profetizam a destruição do Templo de Jerusalém. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo e Jerusalém se tornará em um montão de ruínas e o monte do templo numa colina coberta de mato. Nós acabamos de ouvir que a profecia de Miqueias e tantas outras se cumpriram. Profecias extremamente tristes, mas isso também mostra que as profecias alegres e boas da Bíblia vão e estão se cumprindo. E um exemplo maravilhoso disso é a profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Isso pode parecer impossível aos olhos dos remanescentes deste povo naqueles dias, mas não será impossível para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e eu os tirarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Deus promete a restauração de sua cidade, Jerusalém, o que realmente começou a acontecer a partir de 1948, com a independência do Estado de Israel, e seguiu ainda mais depois de 1967,
com a reunificação da cidade, nesse dia vamos lembrar das promessas de Deus, das profecias e do cumprimento delas, desde as profecias mais tristes até as mais alegres. Eu quero agradecer a todos que assistiram o vídeo no dia de hoje. Por mais triste que seja o assunto, é importante a gente conversar também sobre isso. Um abraço e nos vemos na próxima.